Olá pessoal, bom dia. Quero aproveitar hoje o dia, acabei de fazer essa leitura aqui, essa releitura, na verdade, reli esse livro. Um livrinho que eu comprei num sebo, tá todo ferrado, todo manchado, todo mofado. O livro se chama As Coisas da Vida. É impressionante como a gente consegue tirar reflexões, ideias de um livrinho desses assim que a gente encontra do nada, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês essa reflexão. Para alguns pode parecer um tanto quanto simples, um tanto quanto óbvio, mas tenho certeza que para outras pessoas pode ser muito significativo poder pensar nisso. Esse livrinho conta a história de um cara que sofreu um acidente de trânsito e que está entre a vida e a morte, e nesse momento começa a passar alguns pensamentos e algumas reflexões pela cabeça dele. E tudo aquilo que fazia sentido até então passa a não fazer mais sentido. Aquilo que fazia sentido começa a perder o sentido e outras coisas começam a ganhar sentido e conotação. Esse é um tema que sempre me encanta muito. Eu já trouxe em outros momentos um outro livro onde eu falei sobre isso, sobre a questão da morte, do sentido da vida. E esse aqui, ele é muito impactante e muito perturbador, porque ele mostra o quanto muitas vezes a gente está focado e atento em coisas que no fundo não são tão importantes, ou que no fundo não são as mais importantes. E que como a gente vai mudando o nosso sentido de importância diante das coisas, em detrimento do lugar que a gente está, do momento que a gente está, da fase da vida que a gente está. Por exemplo, é muito comum quando a gente está adoecido, quando a gente está com um problema físico, a única coisa que a gente pensa, a única coisa que a gente quer é parar de sentir aquela dor, é parar de sentir aquele sofrimento, é parar de sentir aquela sensação horrível que a gente está sentindo. É muito comum, nesses momentos que a gente está enfermo, a gente olhar para outras pessoas que estão bem com uma certa admiração, até com uma certa inveja de querer estar naquela posição. É o que acontece no caso desse livrinho aqui. No momento que ele está enfermo, que ele está entre a vida e a morte, ele começa a pensar e começa a ver que tudo aquilo que gira em torno da cabeça dele o dia a dia todo, tudo aquilo que ele pensa no dia a dia, tudo aquilo que move a vida dele começa a perder totalmente sentido. O sentido está naquelas coisas que ele deixou de poder apreciar, de poder, como ele diz aqui, comer uma maçã com toda a vontade do mundo e sentir o sabor da maçã, o suco da maçã, de poder pisar na terra, de poder sentar na grama, de poder sentir o ar, de poder caminhar, de poder se movimentar. Então é muito importante a gente pensar nisso, é muito importante a gente pensar a vida por esse panorama e por esse prisma, que é tão óbvio, mas que muitas vezes a gente esquece. É muito comum, né, pessoal, a gente está sempre almejando coisas grandes. A gente está sempre tendendo a se imaginar numa posição diferente daquela que a gente está. É muito comum a gente invejar artistas, a gente invejar pessoas que têm um certo sucesso em alguma área, a gente querer atingir aquilo. Mas a gente se esquece também que aquelas pessoas que normalmente obtêm esse sucesso, elas também invejam a vida de gente comum, como nós. Elas gostariam também de ter a liberdade de ir e vir que a gente tem e que elas não têm. Elas também gostariam de poder sentar despreocupadamente sem ter que pensar naquilo que elas precisam fazer o tempo inteiro. Então, assim, aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Isso é um pouco do que acontece com todo mundo. A gente está sempre almejando outra coisa, a gente está sempre almejando outros patamares, a gente está sempre almejando viver de uma forma que a gente não está vivendo hoje, né? E aí, nesse sentido, a gente perde muito, a gente perde a atenção aos detalhes da vida, a gente perde a atenção àquilo que a gente tem e que é único nosso e que ninguém tem igual, a gente perde a oportunidade de apreciar as pequenas coisas que fazem parte da nossa vida e que é só nossa. Ele vai narrar, ele vai contar aqui no livro também, vai dizer que o que mais apavora ele é saber que junto com a morte dele vão morrer inúmeras outras coisas que só ele sabe.
né? A caneta, aquela que ele escrevia, que ele gostava tanto, aquele determinado objeto da casa que só tem valor pessoal para ele e que a partir do momento que ele vai morrer, as outras pessoas não vão mais dar valor para aquilo, vai ficar aquilo perdido no tempo. Então, assim, a vida ela é extremamente valorosa individualmente, singularmente para cada um, subjetivamente para cada um. Ela tem um valor específico para cada um, e quando a gente perde essa conotação da grandeza dos pequenos detalhes, da grandeza daquilo que está se vivendo agora, a gente deixa um pouco de ver graça na vida. E aqui não é pensar que, então a gente não precisa buscar, almejar outras coisas, olhar para fora. Não, não se trata disso. O problema é quando a gente só está olhando para fora, só está almejando outras posições e vive insatisfeito com a vida que a gente leva e perde a dimensão do quanto a nossa vida é rica, dos detalhes de cada vida, individualmente para cada um, especificamente para cada um. Eu acho que esse olhar é muito importante, né? Do apreço aos pequenos detalhes, às pequenas coisas que a gente perde na vida. Então, eu acho legal a gente poder pensar, a gente poder viver com essa presença em nós de que cada momento é único, cada momento ele pode não vir mais. Cada momento que eu estou vivendo, esse vídeo que eu estou gravando, pode ser o último vídeo que eu esteja gravando. É muito importante que a gente possa viver a nossa vida pensando nesses detalhes daquilo que é importante nesse momento, daquilo que tem valor nesse momento. Eu gostaria de encerrar com um trechozinho aqui do livro, ler para vocês, que eu acho que deixa assim muito claro a ideia e acho muito bonito também. A falta de atenção dos vivos é espantosa. Aflora-se, passa-se distraidamente. Na verdade, não se vê senão o que se inscreve no campo dos antolhos das nossas preocupações momentâneas. Já reparou? Quando a gente tem um carro novo, mesmo que seja um modelo raro, não se vêem senão os carros dessa marca. Depois do meu acidente de Trípoli, quando andava com bengalas, Paris estava povoada de inválidos. Há 100 vezes mais barbudos quando deixamos crescer a barba. A gente não faz senão projetar à sua volta o seu cineminha mais íntimo. Legal, né, pessoal? Bom dia. Obrigado.